Olá, estudantes! Eu sou a professora Laiane Mendonça, do componente de Matemática do Pré-ENEM Legal. E hoje vamos falar de ENEM 2024. Então, para isso, nós vamos resolver a questão 146 do caderno amarelo. Bora lá para a questão? Estudante, vamos lá. Essa questão é uma questão simples. É uma questão que a gente vai analisar o que está sendo dado. Então, vamos lá. Diz assim: projetistas de uma fábrica de amortecedores realizaram uma série de experimentos que produziram oscilações semelhantes ao comportamento do gráfico de uma senoide para qualquer tipo de estrada. Cada experimento teve duração de 20 minutos, sendo os 9 primeiros minutos em superfície que simula uma rodovia asfaltada e os 11 minutos restantes em superfície que simula uma estrada de chão. Estudante, o interessante é a gente grifar já algumas coisas aqui. Ele está dizendo que ele fez o experimento com os amortecedores e aí esse experimento vai durar 20 minutos. E que os primeiros 9 minutos é numa rodovia asfaltada. E os 11 últimos minutos será em uma estrada de chão. Então, vamos guardar esta informação. E aí a gente continua. Para os amortecedores serem aprovados no experimento, exige-se que as amplitudes das ondas oscilatórias em cada tipo de superfície sejam constantes. Então, grava aqui, constantes. E ainda que a amplitude da oscilação do amortecedor no asfalto seja menor do que sua amplitude da oscilação na estrada de chão. O tipo de gráfico que descreve o comportamento oscilatório de amortecedores aprovado nesse experimento é... Vamos lá, estudante. Essa questão, ela traz alguns pontos interessantes. É uma questão que trata de função trigonométrica, porque ele está dizendo que essas oscilações causadas nos amortecedores, ela se identifica com um gráfico de uma senoide, que é a função seno. E aí ele dá a quantidade de minutos e os 9 primeiros minutos a gente tem uma rodovia asfaltada e nos 11 minutos restantes uma estrada de chão. E ele ainda dá uma informação importante. Ele diz que nesses minutos as ondas oscilatórias elas devem ser constantes. Então a amplitude dessa oscilação no amortecedor deve ser constante. Professor, o que é a amplitude? A amplitude é a altura que a curva dessa função vai atingir. Então, se eu olhar aqui para esse gráfico, o que seria essa amplitude? É essa altura aqui, ó, atingida pela curva da função. Então, essa questão, ela não requer uma conta. Ela requer que a gente faça uma análise dos gráficos para determinar em qual deles tem uma resposta. Então, vamos lá. Vamos analisar aqui o gráfico da função. Aí vamos ter em mente, o que ele diz? Ele diz que nos 9 primeiros minutos, ela está numa rodovia asfaltada e a amplitude deve ser constante. Então, as curvas do gráfico aqui, ó, essa curva tem que ter a mesma altura, tá? Só um momento. Essa curva deve ter, ó, a mesma altura. Até o 9. Se eu olhar para o gráfico, ó, o tempo aqui, no eixo horizontal, eu tenho o tempo em minutos. E no eixo vertical, a amplitude, que é a altura que está sendo atingida pela curva aqui. Então, até aqui próximo ao 10, ó, a gente pode dizer que até aqui é o 9, a gente tem uma onda oscilatória e está constante, a curva está na mesma constância. Do 9 em diante até o 20, que são os últimos 11 minutos, eu também tenho uma constância de oscilação, ó. Tá vendo? Que a curva, ela permanece a mesma, ela não está mais alta e nem mais baixa, ela permanece na mesma constância. Então, olhando para o gráfico da função, eu já poderia dizer que é a letra A. Mas vamos lá analisar o B. Quando eu olho para o gráfico da B, aqui, ó, eu tenho uma oscilação e aqui, nos outros 11 minutos, está vendo que a oscilação não permanece constante? Tem umas maiores e outras menores. Vamos para o próximo. No C, olha o que eu tenho. Ele ainda me diz que os 9 primeiros minutos a oscilação deve ser menor. Olha no gráfico da C. A partir do 11 a oscilação está menor e aqui ela está maior. Então, a gente descarta aqui. Olha na D. As oscilações aqui estão todas constantes, ó, em todo o intervalo de tempo. Então, a gente também descarta. E na letra E, eu tenho aqui, ó, as ondas também estão constantes. E aqui ela ainda diminui. Então, nenhuma dessas aqui representaria o que a questão está me dizendo. Porque ela diz o quê? Que os 11 primeiros minutos a onda tem que estar constante e deve ser menor do que os 11 minutos restantes
que a oscilação deve ser maior. Então, analisando os gráficos da função, a resposta, o gabarito da questão, letra A. Esse será o gráfico que representa o experimento feito com o amortecedor, as ondas oscilatórias. Essa foi a questão 146 do Caderno Amarelo do Enem 2024. Eu sou a professora Laiane, do componente de matemática. Até a próxima aula.